Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6 em diante. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Irmãos, se você aprende a fazer o bem, Deus, Ele perdoa generosamente todo o pecado. O que não perdoa é a hipocrisia, a santidade aparente. Os santos aparentes, que mesmo diante do céu, se preocupam de parecer mais do que ser. E os pecadores santificados, que para além do mal feito, aprenderam a fazer um bem maior. Nunca houve dúvida, irmãos, sobre quem Deus prefere. Assim, aqueles que vivem sobre o jugo da lei e colocam vários pesos nos ombros dos irmãos em nome de Deus, e aqueles que colocam o homem no centro e veem a sua necessidade, a sua mão seca a ser curada, que está acima de toda a lei. As palavras que nós vemos na Sagrada Escritura, inclusive do profeta Isaías, é um imperativo, paralelamente um convite que vem diretamente de Deus. No profeta Isaías, o Senhor diz: parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem, defendendo órfãos, viúvas, ou seja, aqueles que ninguém recorda, entre os quais há também os idosos, os abandonados, as crianças que vão até as escolas, os doentes que não podem trabalhar e aqueles que não sabem fazer o sinal também da própria cruz, aqueles ignorantes da fé. Atrás do imperativo e do convite do profeta Isaías, parem de fazer o mal e pratiquem o bem, há substancialmente o convite à conversão. Mas como eu posso me converter? Podemos nos perguntar. E diz o profeta Isaías: aprendam a fazer o bem. A conversão é tirar essa sujeira do coração e remover essa sujeira, se renovar, como se remove uma mancha. Nós podemos levar uma roupa na lavanderia para poder pegar limpa. Renove-se com o fazer, tomar um caminho diferente, uma estrada diferente daquela de fazer o mal, de praticar o mal. Diz o Senhor: aprendam a fazer o bem, e este é o caminho, fazer o bem. E como faço bem? É simples, irmãos. Buscar a justiça, socorrer os oprimidos, fazer a justiça ao órfão, defender a causa da viúva, diz a Sagrada Escritura. Fazer o bem não é só viver em um mosteiro dentro de 4 paredes, rezando abaixo de uma mão opressora, de um senhor feudal que quer apenas ser servido pelos seus serviçais. Isso é alienação, é hipocrisia, realidade ou até mera ficção. Não importa. O triste é ver até oprimidos
pulando muros, a noites de castelos alienantes para se livrarem da mão do opressor, em um ímpeto desesperado de libertação, para não se matarem abaixo da escravidão de muros de uma fraternidade que escraviza em nome de Deus. Recordemos que em Israel, os mais pobres e necessitados eram os órfãos, as viúvas. Façamos a justiça a eles, iniciemos a ir onde estão as chagas da humanidade, onde há tanta dor. E assim fazendo bem, iremos lavar o nosso coração de todas as manchas. E a promessa de um coração lavado é esta do Senhor, de um coração perdoado, vem do próprio Deus, que não leva em conta, irmãos, os pecados de quem ama concretamente o próximo. Pois ele diz, se você fizer isto, se você vem por este caminho no qual eu te convido, ainda que os teus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, diz a palavra de Deus. É um exagero, mas o Senhor, ele exagera. Mas esta é a verdade. O Senhor nos dá o dom do seu perdão. O Senhor nos perdoa generosamente. Nós, por outro lado, dizemos, mas eu perdoo você até aqui, até um certo ponto, e depois a gente resolve o resto. O Senhor não, o Senhor nos perdoa sempre, até o fim e de tudo. Mas se você quer ser perdoado, você tem que iniciar o caminho de fazer o bem. Este é o dom de Deus. Nós não podemos dar uma de espertos, de astutos diante de Deus. Aqueles que dizem coisas certas, mas fazem o contrário. Aqueles que têm a cara de santo, que vestem uma roupa religiosa, mas agem como ditadores, colocando pesos pesados e não vivem nada do que se prega. Não podemos ser esses astutos e encontrarmos um caminho que não o certo, para parecer mais justos do que somos, pois é este o caminho da hipocrisia. Deus não nos quer hipócrita, Ele quer que nós sejamos santos aonde vivamos e vivamos a palavra de Deus na nossa própria casa. Muitos fingem de se converter, mas o seu coração é uma mentira, são mentirosos, é uma mentira. O seu coração não pertence ao Senhor, pertence ao pai de todas as mentiras, que é Satanás. E esta é a falsa santidade. Quantos vivem falando de santidade, mas não as vivem? Quantos vivem cobrando dos outros santidade, são duros com os outros porque não são consigo mesmo e são frouxos consigo mesmos. 1000 vezes Jesus preferiu os pecadores do que a esses hipócritas. E nós podemos perguntar, mas por quê? Porque os pecadores dizem a verdade sobre si. Os pecadores dizem, fique longe de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pedro disse isso uma vez, enquanto santos, hipócritas, acham que tem Deus no bolso e se acham na liberdade de ser patrão e pai da fé dos outros, se sentem justos. Há 3 palavras para pensar, para refletir. O convite à conversão, o dom que o Senhor nos dá. Isto é um perdão grande, um grande perdão. E a armadilha é aquela de fingir, de se converter e tornar o caminho da hipocrisia. Caminho esse que devemos fugir, porque todos nós somos pecadores. E tratar os outros com grande misericórdia, se queremos a misericórdia de Deus. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a fazer um caminho de misericórdia, de justiça diante de Deus. E se você deseja fazer este caminho, fazer um retiro espiritual em tua própria casa, receber esse material, se você não tem tempo de ir em uma casa de retiro, se retirar, mas o deseja fazer o caminho durante assistir. Se você deseja fazer isso, eu te convido a me mandar um WhatsApp no telefone 11 94 702 7775, 11 94
702-7775, que eu te enviarei materiais para você fazer um retiro na sua própria casa e assim mergulhar nessa vontade de Deus e poder assistir os vídeos para fazer o retiro na sua própria casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Tchau, tchau. Amém.